Olá, bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre a pessoa de Jesus, o homem de Nazaré, o Jesus dos Evangelhos. Existe diferença? É o mesmo Jesus? O meu nome é José Olímpio. Peço a você que, se não é inscrito no canal, que se inscreva, que também deixe o seu like, o seu joinha e que compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Jesus de Nazaré, o homem, os evangelhos, e nós vamos fazer um pano de fundo com a nossa modernidade, com o nosso tempo. Jesus nos dias de hoje. Nós vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 41, aonde se faz a pergunta: quem é este? Quem é este homem? Quem é Jesus? Essa pergunta se ecoa pelos tempos e chega até nós hoje. Quem é Jesus? A história, e aqui eu falo do mundo científico, não cansa de buscar resposta sobre Jesus. Muitos comparam Jesus com grandes personagens das histórias, como Sócrates, como Buda, Maomé. Mas em Jesus existe um mistério. Jesus é um grande personagem da história para quem não crer, para quem não consegue perceber o mistério que há em Jesus, porque Jesus ele transcende. Jesus ele é o Filho de Deus. E isto, reconhecer Jesus como Filho de Deus, é como dizer que Jesus existe antes de nascer, como homem de Nazaré, e existe após a morte de crucifixão, ressuscitado. São pontos fundamentais da fé cristã. O homem de Nazaré é o Jesus que nos remete à encarnação. É um Jesus que entra na história da humanidade. É um Jesus que se faz um de nós. Um como eu e você. Um de nós. Jesus é um de nós, mas não para se comparar conosco. Não. Jesus é um de nós sem pecado. Jesus é um de nós como expressão máxima da palavra de Deus para a humanidade. O que Deus quer falar para a salvação de todos, Ele fala em Jesus. Deus se revela em Jesus. Jesus vai dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um só. Então, a confissão de fé em Jesus, ela é referida na história real. Não se separa a história de Jesus, o homem de Nazaré, que nasceu, cresceu e morreu em Nazaré, do Evangelho, do Jesus apresentado pelo Evangelho, do Jesus que eu creio hoje, do Jesus que você crê. Portanto, a nossa confissão de fé, ela nos convida a termos perspectivas diferenciadas na pessoa de Jesus. Primeiro, a perspectiva trinitária, porque Jesus nos revela um Deus que é uno e é trino, do qual ele, o Jesus, homem, é o Filho de Deus. Essa é uma perspectiva da nossa fé. A segunda é a perspectiva histórica. Não se separa o Jesus da fé do Jesus que nasceu criança,
precisou ser cuidado, educado, que cresceu, que se perde nesse mundão, que seus pais precisam procurá-lo, que depois precisa de cuidados e aí então ele se torna adulto, se torna um homem. O evangelista Lucas vai dizer que ele crescia em estatura e sabedoria, tendo cada dia mais conhecimento de si mesmo. Essa perspectiva que se dá na encarnação do Verbo é o Deus conosco, o Emanuel. A outra perspectiva é a pascual, é da Páscoa. Jesus ressuscita, Jesus vence a morte. A partir deste evento, surge então os testemunhos, o anúncio, a teologia sobre Jesus, sobre o Cristo. Então, nessas três perspectivas, nós somos convidados a viver a nossa fé. E hoje, a modernidade, Jesus não é negado. Não se nega a pessoa de Jesus, mas também não se assume a pessoa de Jesus como o Senhor da vida. Nós vivemos num contexto em que a ciência precisa ser comprovada e a gente começa a crer só naquilo que é comprovado, só naquilo que pode ser mensurado. Essa é uma característica dos nossos tempos. Vivemos no mundo da tecnologia, onde metodologias e técnicas são aplicadas a tudo e a todos. Quando aplicamos a Jesus, conhecemos de fato algo de muito valor, mas perdemos o mistério. Perdemos a perspectiva da Páscoa, da morte não ter a última palavra sobre o ser humano. Crer em Jesus Cristo é fazer dele o Senhor da vida, é fazer dele o primeiro em todas as minhas decisões, o primeiro em todo o meu respirar. E a fé hoje exige uma racionalidade, porque vivemos num mundo cheios de tecnologia, cheio de ciência, e a fé também tem que ser racionalizada. Tem que ter uma lógica para se crer. E nessa lógica, a primeira coisa que a gente precisa de fato ter é a conversão. Aceitar Jesus, mudar de vida. Esta é a lógica da fé, que é só assim aqueles que nos verão que nós temos fé, que tem uma força, como canta o cantor Roberto Carlos, uma força estranha que me leva a cantar, uma força que me leva a viver o estilo de vida de Jesus. Essa força vem de Deus, está em Deus. Ao raciocinarmos a nossa fé, nós partimos para a leitura da Sagrada Escritura, a leitura da Bíblia, não de uma forma fundamentalista, não lendo a Bíblia ao pé da letra. Como está escrito, eu leio. E como está escrito, eu leio e entendo. E como está escrito, leio, entendo e aplico. Não é assim. Tá? Essa leitura fundamentalista, ela pode gerar fanatismo. E a Sagrada Escritura não é para o fanatismo, mas é para a vida em Deus. Depois, nessa racionalidade, nós precisamos colocar Cristo no centro. Nós vivemos, não negamos Cristo, o aceitamos, mas como um ornamento. Deixe ele ali. Quem muito expressa isto é o Mussu dos Trapalhões, não sei se vocês todos que estão ouvindo lembram, mas pode pesquisar. O Mussu sempre tinha uma fala, quando ele ia fazer algo que ele era muito competente, muito capaz de fazer, então ele dizia:
São Benedito, não entra nessa não, deixa essa só para mim. E nós estamos assim com Jesus. Não entra não, Jesus, deixa que eu resolvo, isso aqui é comigo. Eu estudei, fiz faculdade, eu tenho essa capacidade de resolver essas coisas. E Jesus fica como um ornamento. Então, centralidade de Jesus na nossa vida. Vimos o Jesus de Nazaré, o nosso tempo em que vivemos, como Jesus está. Vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho, o Jesus que está nos Evangelhos. O Jesus que está nos Evangelhos nos chama à unidade, é uma característica. Ele sempre chama a integração, a participação, a estar juntos. O Jesus dos Evangelhos sempre dá sentido à vida. Todo mundo nos Evangelhos encontra um sentido para a sua vida na pessoa de Jesus. Desde os mais simples até os mais sábios. Nicodemos, que era doutor, procura Jesus. E Jesus vai dizer: como que você é um mestre e não sabe essas coisas, Nicodemo? Porque existem coisas que só a fé, só a experiência com Jesus, só o Espírito Santo pode nos conceder. Não tem faculdade, não tem estudo, mas o que vem de Deus para nós, só Ele pode nos conceder. Por isso, Nicodemos era mestre, mas não sabia muita coisa simples da vida, o sentido da vida. Assim, o ser humano pode se sentir amado e poder também manifestar o seu amor. Não o amor no sentido pejorativo da palavra amor que está se usando hoje. Não, mas o amor como mandamento, o segundo maior mandamento, amarás o teu próximo. O amor, como Paulo apóstolo descreve na sua carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13. O amor. Então, só pode amar quem se sente amado. Só pode dar amor quem tem amor para dar. E quem tem amor para dar é só Deus, porque Deus é a fonte do amor. Deus é amor. Jesus é amor. Por isso nos decepcionamos tanto na vida com as pessoas, porque buscamos o amor das pessoas, enquanto deveríamos buscar o amor de Deus nas pessoas, porque faz toda a diferença. O amor de Deus não é interesseiro, o amor de Deus é gratuito, o amor de Deus é participativo, é integrante, é visível, porque chama o invisível para se tornar visível e habitar no meio de nós. Nós vamos continuar com mais alguns vídeos sobre a pessoa de Jesus. Esta é só uma reflexão para a gente ter um impacto com essa modernidade, a situação da nossa fé, a ciência, a racionalidade, mas vamos seguir em outras perspectivas de Jesus. Se você ficou até agora, deixe no comentário: Jesus de Nazaré é filho de Maria de Nazaré. Receba o meu fraterno abraço. Jesus te ama. Fique com Deus, fique na paz. Tchau, tchau.